Fruto de uma promessa de Dom João I, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, vulgarmente conhecido como Mosteiro da Batalha, surgiu no rescaldo da Batalha de Aljubarrota para celebrar a vitória portuguesa, mas também para afirmar o poder de uma dinastia ainda jovem. Em termos artísticos, o Mosteiro da Batalha foi um dos maiores taleiros de construção portugueses, marcando um novo capítulo na arquitetura gótica em Portugal e servindo como modelo e inspiração para construções por todo o país. Neste vídeo, vamos olhar para a arquitetura do Mosteiro da Batalha e tentar perceber o que é o quê neste edifício. Antes de começarmos, não se esqueçam de fazer like e subscrever. A Batalha teve vários mestres construtores, bastante bem conhecidos da historiografia de arte. O primeiro foi o português Afonso Domingos, ativo entre 1388 e 1402, provável ano da sua morte. Mestre Afonso Domingos foi o responsável do plano inicial, levantando grande parte da igreja, duas alas do claustro e as paredes da casa do capítulo. Após a sua morte, foi substituído pelo seu mestre subalterno, o Goethe, de origem estrangeira. Entre 1402 e 1438, o Goethe concluiu a igreja, as duas alas restantes do claustro e a espetacular abóbada da casa do capítulo, que ainda causa admiração pelas suas medidas ousadas, assim como a capela do fundador e o início das chamadas capelas imperfeitas. É também ao Goethe que se deve a viragem flamejante do edifício. A estes mestres seguiram-se Martinho Vasques, Fernão de Évora, sobrinho do anterior e provável autor do claustro de Afonso V, seguindo de mestre Mateus Fernandes, mestre Guilherme, mestre João Rodrigues, mestre João de Arruda e novamente Mateus Fernandes em 1490. Através destes nomes percorremos todo o século XV, passando pelos reinados de Dom João I, Dom Duarte e Dom Afonso V. Estes foram os reis que mais acarinharam o mosteiro, escolhendo-o para seu panteão. Durante o reinado de Dom João II, as obras entraram lentamente em estagnação, apenas para serem reavivadas no reinado de Dom Manuel, mas por tempo curto, fruto da preferência do rei pelo recém-fundado Mosteiro dos Jerónimos que escolheu para seu panteão. Dom João I entregou o Mosteiro da Batalha à Ordem de São Domingos por influência do seu confessor, Frei Lourenço Lampreia, e de João das Regras, ambos dominicanos. Por esse motivo, a igreja apresenta uma planta dentro dos modelos mendicantes góticos portugueses. Planta em forma de cruz latina e 3 naves. A diferença entre outras igrejas mendicantes, como Santa Clara de Santarém, é que a Batalha tem uma escala muito maior e é completamente abobadada em cantaria. Cobrir um templo por abóbadas de pedra custa muito caro, logo é um símbolo de riqueza e, por consequente, longe dos ideais de pobreza e humildade dos mendicantes, que, em regra geral, optavam por trabejamento de madeira nas coberturas. Mas como obra de patrocínio régio, o Mosteiro da Batalha escapa a esta regra, tal como no século anterior o Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, patrocinado por Dona Isabel de Aragão para se retirar na viuvez e sepultamento, foi coberto de abóbada de pedraria. No panorama gótico português, a Igreja da Batalha destaca-se pelas suas dimensões: 80 metros de comprimento, 22 metros de largura e uma altura máxima de 32 metros e meio. Apenas a Igreja Abacial de Alcobaça, a Catedral de Évora e mais tarde a Igreja dos Jerónimos em Lisboa se podem comparar à Batalha em termos de tamanho. A igreja está dividida em 3 naves de diferentes alturas, permitindo rasgar um clarestório, ou seja, uma fileira de janelas, no topo da nave central. Da porta ao transepto, as naves dividem-se em 8 tramos. Já o transepto é saliente, mas não muito, e com a mesma altura das naves. A partir do transepto abre-se a cabeceira da igreja, dividida em 5 capelas abobadadas, sendo a capela mor de dimensão superior às restantes. O responsável por tudo isto foi Afonso Domingos. No entanto, devido à sua morte ou invalidez, já foi o Goethe a terminar as abóbadas e possivelmente parte da capela mor. Igualmente, obra de Goethe, a fachada flamejante do edifício é escalonada em 3 volumes, deixando adivinhar as naves no seu interior. Está dividida em 2 níveis. No nível superior abre-se um janelão suportado por um balcão ou platibanda transversal. No plano inferior, o portal apresenta afinidades com os portais das grandes catedrais francesas. Suspeita-se tenha sido obra de escultores de origem estrangeira, possivelmente espanhola. Sobre as arquivoltas, 12 nichos contêm os apóstolos, 6 de cada lado. Já no tímpano, em forma de arte quebrado, surge Deus Pai sentado num trono sob um baldaquino com micro-arquitetura gótica, rodeado pelo tetramorfo, o touro de São Lucas, a águia de São João, o homem de São Mateus e o leão de São Marcos. Nas arquivoltas, mísulas e baldaquinos acolhem a corte celestial composta por serafins, anjos, profetas, reis, santos e virgens mártires. O topo é rematado com um relevo da coroação da Virgem e pelas armas de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, dispostas sobre um alfiz de tradição mudéjar que enquadra o portal. Este portal historiado, um dos primeiros grandes portais historiados portugueses, representa o triunfo da Igreja e é diretamente inspirado no livro do Apocalipse de São João. A imagem do dia do julgamento há muito que tinha sido substituída na maior parte das catedrais francesas pela figura da Virgem, que aqui surge igualmente, mas num plano superior. Ao longo do século XIII e XIV, o culto da Virgem ganhou um grande impulso
identificando a Mãe de Cristo como uma figura doce e maternal, mediadora entre Deus Pai, Deus Filho e os homens. Para suporte da abóbada da nave central, no exterior erguem-se arcos botantes que descarregam o peso da cobertura em estribos rematados por pináculos ao longo dos flancos e cabeceira da igreja. O claustro principal localiza-se a norte da igreja e tem 55 metros de lado. Possivelmente as duas alas mais antigas são as do canto noroeste, obra de mestre Afonso Domingues. Já as duas restantes são traça de mestre Huguete. É de um só piso, como a maioria dos claustros góticos, e coberto por abóbada de cruzaria. Os arcos que se abrem nas paredes estão preenchidos por rentilhados e colunelos de pedra chamados bandeiras, que já são obra do reinado de Dom Manuel. Para o claustro abre a casa do capítulo. A fachada da sala é composta por um arco médio enquadrado por duas janelas duplas. Este modelo é igual à esmagadora maioria das salas do capítulo medievais, permitindo que o que se passa dentro desta sala fosse perfeitamente audível e visível do exterior. As paredes desta sala foram iniciadas por Afonso Domingues, que teria inicialmente projetado uma cobertura assente em 4 pilares como os monges de Cister tinham feito em Alcobaça. No entanto, Huguete prescindiu dos pilares criando uma abóbada estrelada de um só voo de grande virtuosismo técnico. As restantes dependências monásticas foram sendo erguidas ao longo do século XV, durante o qual se ergueu o claustro Dom Afonso V, já de 2 pisos e com uma contenção decorativa e depuramento desconcertantes quando comparados com o claustro vizinho. Como resposta ao flamejante batalhino, que manteve a sua popularidade, a meados do século XV surge em paralelo uma arquitetura chã, ou seja, despojada e baseada na linha e não da decoração, influenciada pela arquitetura gótica mediterrânica e até um certo ponto um revivalismo do gótico da primeira dinastia. A capela do fundador, panteão de Dom João I e da sua família, não fazia parte do plano inicial projetado por Mestre Domingos. Aqui a traça é inteiramente da responsabilidade de Mestre Huguete e bastante arrojada. Trata-se de uma capela funerária de planta centrada com um octógono inscrito num quadrado. No octógono central localiza-se o túmulo de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. Este é o primeiro túmulo com um sarcófago duplo em Portugal, certamente influenciado pela rainha, originário de um país onde este tipo de túmulo era bastante popular, incluindo na sua própria família. Nas paredes laterais rasgam-se arcossóleos que albergam os túmulos dos filhos do casal, Dom Pedro, Duque de Coimbra, Dom Henrique, Duque de Viseu, Dom João, Condestável de Portugal e Dom Fernando, o Infante Santo. Já os túmulos de Dom Afonso V, Dona Isabel de Coimbra, Dom João II e do Príncipe Dom Afonso foram realizados no reinado de Dom Carlos I. Ao oriente da cabeceira, Dom Duarte, filho de Dom João I, encarregou Huguete de construir um novo panteão para si, as chamadas Capelas Imperfeitas. O modelo é claramente inspirado na capela do fundador, mas ainda mais arrojado. Mas com o fim do reinado curto de Dom Duarte, perdeu-se o principal impulsionador da empreitada. Os seus sucessores vão continuar o projeto, mas este nunca será terminado. Com a intervenção do mestre de obras João de Castilho, já de gosto renascentista, no reinado de Dom João III, dá-se a derradeira tentativa de completar o panteão. A partir daí, o grande estaleiro da batalha cai lentamente no silêncio. Obrigado por assistirem e até ao próximo vídeo.